Estamos no ar para mais uma escola de discípulos da comunidade. O grande desafio da minha vida, eu posso dizer que é essa escola de discípulos, né? Estou muito feliz, porque a primeira aula eu vi que foi muito produtiva, acrescentou demais na vida das pessoas. Recebi muitos testemunhos e já quero dizer para vocês: vocês precisam ver a primeira aula para entender que é a introdução ao discipulado, para poder também se encaixarem dentro desta aula aqui, que é a aula número 2, que está intitulada como A História da Igreja. Hoje nós queremos falar claramente e encaixar você que é a igreja dentro desta história da igreja que já faz algum tempo que está caminhando, se movendo pela terra, levando as boas novas ao mundo. Hoje você vai entender para que Deus te chamou e por que Deus te chamou. Hoje você vai entender o significado da palavra igreja. Hoje você vai entender muitas coisas e com certeza vai abrir a tua percepção para muitas coisas que o Senhor quer falar contigo. Esta informação é extremamente necessária para você que um dia se vê sendo usado por Deus para evangelizar pessoas, porque você precisa entender sobre o que você está falando. E aqui, na segunda aula da escola de discípulos da comunidade, a história da igreja vai vir para te dar um conteúdo, te dar uma informação didática que vai fazer você olhar por uma outra ótica e entender muito mais sobre a origem daquilo que você tem vivido hoje. Quero começar então fazendo a pergunta: o que é a igreja? Perdão. A igreja é o conjunto de pessoas que seguem a Cristo como Salvador e creem em Deus pela ótica apresentada por Cristo. Antes de Jesus vir à Terra, não existia igreja. Antes de Jesus passar pela Terra, não existia igreja. Por quê? Porque não tinha sido feita esta organização para apresentar Deus de uma forma diferente. E por que Deus teve que ser apresentado de uma forma diferente? Simples, por causa da tragédia que aconteceu no Éden. Você conhece a história desde a criação. No início criou o Senhor os céus e a terra. Deus foi criando todas as coisas até que criou Adão. Para Adão não ficar sozinho, criou Eva. E para Deus poder ter relacionamento, porque nós fomos criados para nos relacionar com Deus, para Deus ter relacionamento com Adão, ele colocou dentro de Adão e de mim e de você uma coisa chamada livre-arbítrio. Para Deus poder dar a oportunidade de Adão escolher e não programar Adão para responder tudo que ele quisesse, Deus colocou o livre-arbítrio dentro dele e também colocou uma única oportunidade para Adão errar. E o que ele fez? Colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Esta árvore do conhecimento, Deus falou: Adão, tu pode comer o que tu quiser, tu pode colocar nome nos animais, tu pode tomar banho de rio. Adão, este lugar é para te governar. Governe sobre este lugar, tu e a tua esposa. Só uma coisa, Adão, eu te peço para que tu não faça, que não me desobedeça comendo da árvore que eu estou falando para você não comer. Você conhece a história? Eva, por ter o livre-arbítrio, desperta o interesse de olhar para a árvore. Dizem que os frutos eram lindos, que era tudo muito bonito. E nesta árvore que a Eva estava olhando, do nada apareceu a serpente, inimiga minha, sua e de Deus. Ela instigou Eva a tomar a decisão de desobedecer a Deus, comer do fruto e ver o que acontece. E é essa curiosidade que Deus permite que tenha dentro de nós, para nós poder dizer não para ela, para obedecer a Ele, que foi a ruína de toda a humanidade, digamos assim, aonde o pecado entrou no mundo. E você sabe, onde entra o pecado, entra a morte. O salário do pecado é a morte. Eva, Eva aceitou a proposta da serpente, foi lá e pegou do fruto e comeu. Ou seja, usou do livre-arbítrio para desobedecer. Ou seja, Eva e Adão, que eram os únicos dois habitantes da terra, que foram criados para estarem juntos, governar sobre tudo e se relacionar com Deus. Eles tomaram a decisão dentro do seu livre-arbítrio de desobedecer a Deus. E essa desobediência fez com que eles saíssem, fossem expulsos do paraíso. E que por causa disso, o pecado entrando no mundo gerasse morte. A partir do DNA e da origem de Adão e Eva, tivemos ali a Caim e Abel. E você conhece também a história, né? Caim sente inveja, se sente diminuído diante de Abel, porque Abel tomou a decisão de obedecer e dar o seu melhor para Deus, mas Caim não. Caim vivia com Deus, tratando Deus como algo comum. Por causa disso, você ouve a voz de Deus dizendo: Este é meu filho, esse é o meu filho Abel, em quem eu me alegro. Eu vou, inclusive, receber o sacrifício que ele está me apresentando. E quando Caim vê que o seu sacrifício não foi aceito, porque ele não estava tratando Deus da forma que deveria ser tratado, como grandioso, majestoso, único e poderoso Deus,
e entregar a sua adoração a ele, vendo que pela falta dele fazer isso, ele também não estava sendo aprovado por Deus, ele sente inveja do seu irmão que fazia, vai lá e mata o seu irmão. Desde então, esse pecado, esse tipo de coisa vem vindo na terra, caminhando de geração em geração. A terra veio vindo e Deus tentando chamar o seu povo a olhar para ele da forma certa. Olhar para ele de uma forma que entendesse que ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Mas o mundo não conseguia. O mundo olhava mais para o seu umbigo, a humanidade olhava mais para o seu prazer, para a sua paixão, e veio se movendo desde então, e por causa disso, a ganância foi aumentando no meio do povo, por causa disso, dentro das pessoas ia sendo plantado coisas terríveis, coisas ruins. Por causa disso, o mundo cada vez mais vinha em decadência, homens tentando dominar sobre homens, quando deveriam viver em comunhão, porque foram gerados para ter relacionamento com Deus, e a ordem de Deus para o homem é que vivessem em comunhão. Mas o homem, por não se relacionar com Deus, fazia aquilo que a sua carne o pedia. As guerras vieram, 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 até que, quando antecede ali a chegada de Cristo, o mundo está dominado basicamente por um grupo ou um determinado império, o Império Macedônio, que era governado por um rei chamado Filipe II. Um rei macedônio que conquistou todos os territórios que podia enquanto estava à frente do seu reinado. E logo após que ele morreu, o seu filho vem, assume o seu lugar e assim começa a conquistar o resto que falta a ser conquistado. O nome desse menino era Alexandre o Grande. E por que eu toquei no nome dele? Por quê? Porque a origem da palavra igreja vem do grego. E por que que sempre vemos o grego relacionado na Bíblia, relacionado no Evangelho? Por que que sempre quando vamos ver uma referência sobre uma palavra, tem ali a versão no grego? Porque o grego estava se tornando a língua oficial do povo daquela época. No final, ali no Antigo Testamento, bem dizer, quase todo mundo tinha sido dominado por esse rapaz chamado, esse rei chamado Alexandre o Grande. E a língua oficial daquela época, ele impôs culturalmente como o grego, que era a sua origem, a sua língua da sua origem. E esse Alexandre o Grande, ele então criou a palavra eclésia para dar o nome da reunião dos homens livres. Homens esses que se reuniam para falar sobre a sociedade e dar direção para os povos, visando que o povo desse homem, o Alexandre o Grande, era numeroso demais, porque ele tinha conquistado quase toda a terra. Bom, a palavra igreja vem da origem grega chamada eclésia, da palavra eclésia, que significa reunião, assembleia ou congregação dos homens livres. Esta palavra foi usada por Jesus por quê? Porque quando Jesus veio na terra, você viu no discipulado, ele apresentou um evangelho, que este evangelho nos tornou livres, nos libertou de quem nós éramos. E este evangelho fez assim, então, nós nos reunir para poder ensinar os nossos outros irmãos. Então, toda vez que as pessoas se reúnem em volta da mensagem de Cristo, da palavra de Deus, homens que conhecem a Cristo se reúnem com outros homens para apresentar a Cristo, ali está se reunindo a igreja, porque estão reunidos em nome de Cristo para apresentar quem é Deus pela ótica de Cristo. Está aí a origem da palavra igreja. Resumindo, a palavra igreja, ela significa eclésia no grego e ela vem no original para dar nome à reunião de homens livres que tomavam decisões no Império Greco e Greco-Romano até assim, assim por dizer. Porque quando Jesus nasceu, o o Império Macedônio havia se dividido porque o rei Alexandre o Grande havia morrido. E como ele não tinha herdeiros, três dos seus generais, cada um assumiu uma parte do seu reinado, fazendo assim o enfraquecimento desse poder de fogo que ele tinha e dando a oportunidade assim do Império Romano avançar sobre eles e conquistar a região aonde Jesus nasceu. Neste período que está acontecendo todas essas coisas, o rei Alexandre o Grande, ele apresentou uma proposta chamado de um período helenita. E o período helenita era a unificação das culturas no mundo, sendo que ele já tinha conquistado
Todo mundo, ou quase todo mundo. Cada lugar que Alexandre o Grande passava, ele pegava um pouco da informação desses lugares e ele trazia para o centro do seu reinado, do seu governo, e distribuía isso de forma misturada com a sua cultura. O período helenita, ele caracteriza a disseminação de uma única só cultura no mundo todo. E olha só que cenário propício para a vinda de Jesus. Lá no início, Adão errou e a geração veio se dividindo, as gerações vieram se quebrando, as etnias vieram se formando, as guerras de poder vinham vindo pelas gerações. Quando chega na época de Jesus, Deus quer restaurar o seu povo. E como é que Deus vai restaurar o seu povo? Porque ele precisa enviar uma mensagem para todo mundo. Como é que ele vai fazer isso? Simples. Ele pega um momento propício em que quase todo mundo está falando quase a mesma língua e faz o seu filho vir nascer na terra. Esse filho nascendo na terra se levanta no meio de uma geração, vive completamente à vontade de Deus, de total obediência, contrário de Adão, e a partir disso, aqueles que decidem seguir a ele se tornam a sua igreja. Ou seja, quando você segue a Cristo, você está fazendo o que ele fazia e propagando o que ele propagava. Quando você vai propagar, você precisa de alguém para ouvir, certo? Então, isso faz com que, quando tem alguém do lado de cá ensinando e alguém do outro lado assistindo e aprendendo, isso é a igreja. A reunião dos homens livres para falar das coisas de Deus pela ótica de Jesus. Então, igreja é isso. Agora, um conceito errado sobre a igreja que muita gente deixa passar batido é que muitas pessoas falavam que a palavra eclésia, que é a origem da palavra igreja, né, ela significa chamados para fora. E por que pessoas falam isso? É porque esse rei, Alexandre o Grande, ele fazia esses homens se reunirem para darem conselhos e até mesmo para dissolver no meio da população a cultura que ele estava impondo da forma do período helenita. Então, estes homens, para poder se reunir num lugar que se chamava a Eclésia, que era a reunião de homens livres, para poder comunicar ao resto da população, fazia com que esses homens tivessem que sair dos seus lares, de dentro dos seus lares, para fora dele, para se reunirem, para falar sobre estas coisas culturais e propagar, assim, a cultura helenita no meio do povo. Alexandre o Grande tinha a intenção de disseminar uma única só cultura, mas totalmente misturada com todos os povos por onde ele passou e conquistou, tentando de alguma forma promover uma certa paz, sendo que ele era a autoridade absoluta sobre todo mundo, né? Então, aquela coisa que acontece de as pessoas falar que a palavra igreja significa chamado para fora, vem por causa desse tipo de comentário. Os homens que iam para a reunião da eclésia, que significa homens livres que se reuniam, assembleia de homens livres, congregação de homens livres, fazia com que o fato deles saírem das suas casas para se reunirem, para falar da cultura da sua época, fazia com que eles fossem chamados para fora de seus lares. Por isso, muitas pessoas dizem que a palavra eclésia é chamados para fora, mas não é. Resumindo, a palavra igreja foi adotada pelo que ela significa na comunicação da época de Jesus, que significava assembleia ou congregação de pessoas livres. E por que nasceu a igreja? Você acabou de ouvir aqui anteriormente, né? A igreja nasceu porque precisava se espalhar uma mensagem de restituição do povo com Deus, de restauração do relacionamento do povo com Deus. E Jesus veio na terra pregar esta restituição, veio na terra ensinar essa reaproximação ao nosso Criador. E o helenismo era o palco propício para que isso acontecesse. Você assistiu o discipulado anterior, então você entendeu o que significa a introdução ao discipulado e o discipulado. Cristo veio, ensinou e discipulou. Cristo viveu e provou tudo que apresentou às pessoas na terra. Sua proposta era de uma vida nova, ressurreição e de vida eterna. Ele viveu essas coisas primeiro e prometeu que viveríamos também se vivêssemos no caminho proposto a ele. E com isso, para embasar isso que eu estou falando agora, tem uma palavra que fala em João 14, que é onde Tomé está num diálogo com Jesus, e Jesus diz o seguinte para Tomé, Tomé diz para Jesus, disse-lhe Tomé, João 14:5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo veio nos ensinar o caminho para irmos até o Pai. Sendo que todas as vezes que um homem ia ao encontro do Pai, ele era saciado.
seu espírito era alimentado, a sua alma era refrigerada. Agora, por causa do agito da sua carne, das suas escolhas e da sua vida baseada na carne, é que o mundo estava do jeito que estava. Então, Jesus veio nos apresentar uma nova forma de vida, veio nos apresentar um novo jeito de seguir. E nós, quando seguimos a Cristo, estamos vivendo o discipulado, mas o fato de seguirmos a Cristo nos habilita também a discipular. Aqui, Tomé está num diálogo com Cristo, dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Como é que tu diz que nós sabemos o caminho? E Cristo está dizendo: galera, o caminho sou eu. Caminhem comigo. Vivam comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês querem retomar um relacionamento de vocês com o Pai, vocês vão precisar caminhar após mim. E em Mateus 28, versículo 16, a Bíblia está finalizando ali o livro de Mateus, o primeiro livro dos evangelhos, onde foi relatada toda a história de Jesus e nos dá a base do discipulado, digamos assim. Ali, Jesus está agora liberando uma ordem sobre a vida daqueles que são os seus discípulos, já que nós estamos na escola de discípulo, você precisa aprender isso. Jesus está liberando uma ordem sobre os discípulos, dizendo que por causa dele, nós iríamos e faríamos. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que ele nos propõe a viver. Mateus 28, versículo 16, a Bíblia nos fala: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus já havia mostrado aos discípulos, e nós lemos no João 14, que ele era o caminho, que as pessoas precisavam seguir após ele para retomar um relacionamento com o Pai. E é só você analisar a sua vida antes de Deus e depois com Deus. A sua vida só dá certo com Deus quando você caminha com Deus pela ótica de Jesus. É muito comum você ver pessoas que frequentam igrejas, que frequentam reuniões que se dizem igrejas, mas não conseguem ter as suas vidas transformadas. Por quê? Porque estão vendo Deus pela sua própria ótica. E Cristo foi aquele que veio nos apresentar a visão certa sobre quem é Deus. Antes de Cristo, todas as outras pessoas que olhavam para Deus, olhavam e imaginavam as suas coisas particulares, olhavam para Deus e tiravam as suas próprias conclusões. Cristo teve que vir na Terra para parar o mundo e dizer: pessoal, olha só, o mundo está torto do jeito que está torto, porque vocês não estão olhando para ele da forma que tem que olhar. Olhem por esta ótica. E aí Cristo apresenta uma vida de total obediência, de retidão, de integridade, declarando a grandeza e a majestade do Senhor e a forma que o Senhor deve ser tratado. Ser discípulo de Jesus não é tratar Deus como um qualquer. Ser discípulo de Jesus tem a ver com tratar Deus com toda a honra e majestade que ele merece. Só assim vai surtir efeito do discipulado de Cristo na tua vida. E aqui nós estamos vendo agora Jesus dizer para os seus discípulos que foi dada para ele toda a autoridade no céu e na terra. E quando os discípulos vieram para se encontrar com ele no monte onde ele tinha designado, Jesus mandou eles ir e eles já passaram a viver um momento de obediência. Eles foram. E chegando Jesus, que já havia morrido e ressuscitado, dizem que muitos o adoraram, mas alguns duvidaram. Aí que está o grande problema dentro do nosso coração. Aquela dúvida: será que tudo isso é verdade? Será que vai valer a pena eu entregar toda a minha vida? Será que vai dar certo esse negócio de eu ser crente, de eu ser discípulo, de eu entregar toda a minha vida para Deus e viver essa vida reta, de total obediência, abrindo mão dos meus prazeres, das minhas paixões e das minhas vontades? É simples essa resposta. É só você olhar para o jeito que o mundo estava, e inclusive o seu mundo sem Deus, e olhar para, a partir do momento que você aceitou Jesus e aplicou ele na tua vida, as mudanças que tiveram quando você foi obediente. Quando você se declarou a viver uma vida reta e disponibilizou teu coração viver a integridade da palavra de Deus, qual foi o resultado que teve na sua vida? Não são poucas as pessoas que me procuram que dizem: pastor, eu vinha vindo bem, eu vinha vindo numa pegada legal, eu vinha crescendo, eu vinha avançando, mas daí eu tropecei no meio do caminho, tropeçou que nem Adão tropeçou.
E aí, porque você tropeçou, muitas vezes você pensa que não tem mais espaço para você voltar. Só que Jesus veio, além de nos ensinar, oferecer a própria vida como sacrifício para nós ter acesso de volta ao Pai quantas vezes nós precisássemos. Então, Jesus está dizendo que, além de ele vir nos ensinar, ele também é o sacrifício que nos dá acesso ao Pai e que paga a nossa conta. E como é que essa conta, como é que esse valor é debitado na nossa conta no mundo espiritual, digamos assim? É quando você olha, acredita que Jesus é o molde, olha para Deus pela ótica de Cristo e está disposto dentro do teu coração de viver uma vida conforme é ensinada por Cristo. Olha só que tremendo. É aí que entra o discipulado na sua vida, meu irmão. É aí que o discipulado surte efeito em você. E Jesus está dizendo: olha só, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra. E já que vocês decidiram me seguir e eu discipular vocês e vocês me seguir, eu quero que vocês vão e discipulem a outros. Vão por todo o mundo. Ele diz: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão por todas as nações e façam discípulos, ensinando-os a observar as coisas que eu vos tenho mandado. E ele garante no final: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo aqui que ele vai junto com a gente. E como é que Jesus vai junto com a gente, pastor? Eu sempre tive dúvidas sobre isso. É simples, porque quando você abre a porta do seu coração para aprender a doutrina de Cristo e viver ela, você está abrindo a porta do teu coração e convidando Jesus para entrar e governar o seu interior. Já não vive mais você, é Cristo quem vive em vocês. Então ele vive através de vocês. É por isso que ele garante que, se você estiver vivendo a sua doutrina e o seu discipulado, ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quem fundou a igreja, então, né? Hoje eu tô até fardado aqui, boné da igreja da rua, camisa da igreja da rua, né? A gente tem esse evento agora, dia 30 de abril, ali na Praça Central, e eu tô muito feliz por entender cada vez mais o que é a igreja. Mas quem fundou a igreja? A igreja foi fundada por Jesus. Jesus foi o modelo. Ele não foi um discípulo, ele foi modelo. E a partir dele se formaram os discípulos. A Bíblia fala em Mateus 5 que Jesus, pois vendo a multidão, Mateus 5:1, Jesus, pois vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele pôs a ensiná-los, dizendo: você conhece essa história, o Sermão da Montanha, que vai de Mateus 5 até Mateus 8. Jesus se deteve a ensinar pontos específicos que davam a base para as pessoas entender o que era ser igreja e o que era ser discípulo de Cristo. E essa reunião, esses ensinamentos, fez com que esses homens que aprenderam dessem continuidade na igreja, sendo fundada a igreja a partir do ensinamento, e dessem continuidade na igreja toda vez que se reunia para repassar estes ensinamentos. A reunião desses homens gerava a denominação chamada igreja. Você parou para pensar que muitas vezes você olhou para a igreja, instituição, prédio, e você achou que era somente um prédio, mas na verdade você é a igreja quando está recebendo ou ouvindo algo da parte de Deus pela ótica de Cristo, e também quando está ensinando e entregando algo de Deus pela ótica de Cristo. A igreja foi fundada por Jesus a partir dele estar ensinando as pessoas que queriam aprender a viver como ele viveu, e todos aqueles que repassaram esse ensino foram aqueles que mantiveram viva a igreja. Mas e agora, para quem era a mensagem de Cristo? Para quem estava destinado a mensagem que Cristo veio trazer na Terra? Muitas pessoas confundem as coisas, muitos judeus vivem dessa forma confusa, achando que a mensagem que Cristo trouxe à Terra era uma mensagem somente para o povo judeu, para o povo que era cativo e que tinha a profecia de que viria um libertador ao mundo. Já vou falar sobre isso também. Qual é e para quem era a mensagem de Cristo? Em João 1, versículo 6, a Bíblia nos diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus
não o receberam. Muita gente interpreta esta parte aqui que ele veio somente para os judeus. Mas olha só, aqui João está sendo preparado, levantado para trazer a luz ao mundo. E não é o mundo dos judeus, mas ao mundo em geral, porque lá em Adão iniciou o mundo, digamos, a população do mundo. Então é todo o mundo, todas as etnias, todos os governos, reinados, todas as culturas que precisam ouvir a mensagem que Cristo trazia. Versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, e aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que o mundo precisa? Precisa de restituição de relacionamento. Eles precisam ser levados de volta ao relacionamento com o seu Criador, com o seu Pai, para poder entender o que eles foram chamados para viver nessa terra. E aí Jesus é a luz que vem no mundo para parar todo mundo e dizer: pessoal, olhem para mim, eu estava com Deus na criação, na fundação do mundo. Mas agora eu vim em carne para apresentar exatamente quem é o Pai. E para vocês, olhando para mim, ver o Pai, e olhando para mim, vendo o Pai, queiram se relacionar com o Pai. E se vocês acham que não podem acessar por causa da santidade que foi declarada de Deus desde então, e por causa dos pecados que vocês cometeram, fazendo que Adão fosse expulso do paraíso, eu sou a porta que traz vocês de volta a partir do momento que vocês entrarem por mim, ou deixarem eu entrar para dentro de vocês. Então João anunciou que ele viria para nós estarmos preparados e saber, ó, antes foi anunciado que ele viria e ele veio, ou seja, a promessa se cumpriu. E ele falou aqui bem claro, dizendo para quem ele veio: mas a todos quanto receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você foi criado para se relacionar com o teu Criador, que é o teu Pai. E aqui ele deixa claro: os quais não nasceram de sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas nasceram de Deus. Fala-se de um nascimento interno e espiritual, de relacionamento, onde você é saciado e a tua carne se cala. Fala de uma restituição espiritual, aonde você se relaciona com teu Criador todos os dias, assim como Adão tinha oportunidade, mas jogou isso fora por causa da escolha de fazer o que é errado. Você, escolhendo fazer o que é certo, escolhe seguir Cristo, ser discípulo de Cristo e viver como Cristo viveu. Cristo tinha uma vida de intenso relacionamento com Deus. Mas agora que você que estava desligado de Deus, que não consegue voltar por causa do pecado, vê Cristo sendo o sacrifício, que abre a porta dizendo: não se preocupe, eu estou pagando a tua conta. Venha por meu intermédio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, lembra? Venha por meu intermédio e acesse ao Pai. Que seja restaurada a tua comunhão com o teu Pai. Porque se você crê em mim, eu estou dando o direito de você se tornar filho. Não feito pela carne, nem pelo sangue, nem por vontade de varão. Não é um homem que te dá esse título, mas é Deus, através do sacrifício de Cristo, que te dá esta oportunidade. Agora, por que, pastor, Jesus nasceu judeu? Nasceu do povo judeu. É porque, de alguma forma, o povo judeu foi o povo que se manteve, sabe, olhando para Deus. Os outros povos foram se dispersando, aderindo a outras culturas, a outros deuses, buscando nas suas paixões e nas suas vontades. Mas o povo judeu, cara, ele veio vindo, olhando para Deus, de alguma forma, algo manteve eles, né? E se você parar para pensar, no período que Jesus veio ao mundo, o povo judeu, ele não era cativo declaradamente, tá? Mas ele era dominado pelo Império Romano, ou seja, o povo que era para ser o governo da terra, o povo de Deus que era para governar a terra, está sendo governado há tempos já, por causa de muitas derrotas, por causa da sua infidelidade com Deus. Você parou para rever essa história na sua vida? Por causa da sua forma que você viveu, você foi derrotado muitas vezes, porque você não viveu a vontade de Deus, viveu do seu jeito. Por você querer misturar as coisas de Deus com as suas vontades, você também foi derrotado. Mas todo aquele que entregou toda a sua vida na mão do Senhor, esse não pode ser derrotado, porque esse vive um propósito da sua vida. E o povo judeu achava que conhecia Deus, mas conhecia Deus de uma forma superficial, digamos assim. Conhecia com interesse nas mãos de Deus, mas não queria a vontade de Deus na sua vida. Então, o relacionamento com Deus se tornou um relacionamento de interesse, digamos assim. Deus não tinha o coração do seu povo, e aqueles no meio do seu povo que ele tinha o coração, ele levantava como profeta, ele levantava como rei, ele colocava em lugares específicos para declarar a sua vontade. Só que eram muito poucos homens que temiam de verdade ao Senhor. E temos muitos nomes, né, de homens que se destacaram porque temiam ao Senhor. Você sabe muitos deles. José
temeu ao Senhor, por isso foi levantado. Daniel temeu ao Senhor, por isso foi levantado. Sadraque, Mesaque e Abednego temeram ao Senhor. Quantos homens temeram ao Senhor e se relacionaram com o Senhor e por isso foram levantados para anunciar e mostrar o Senhor ao mundo. E mesmo assim, na grande maioria, o mundo não aceitava. Por quê? Porque o mundo, o homem, o ser humano, é egocêntrico. Ele quer sua vontade. Isso está no homem. Ele quer mais do que o que Deus tem para dar para eles. Eles querem ir além, eles querem ser retentor de algo que ninguém tem, e não adianta. Tudo que vem na nossa mão e que passa pela nossa vida, primeiro veio do céu. É essa ótica que Cristo também tenta nos apresentar. A salvação veio do povo judeu, por quê, pastor? Por que Jesus nasceu judeu? Porque o povo judeu, nessa época, era dominado pelo povo romano. Só que o convívio, né, deles ali, a questão deles viverem juntos ali, fazia com que eles tivessem basicamente um convívio legal, tranquilão. Por quê? Porque o Império Romano tinha o interesse de espalhar a cultura e principalmente exercer governo sobre todas as coisas, fazendo assim com que todos os povos que eles dominassem sustentassem as regalias e a forma de vida do Império Romano. Então o judeu tinha a liberdade de viver no meio do Império Romano, pagando tributos, e os seus líderes religiosos eram quem traziam as informações do povo judeu para Roma, para a liderança de Roma, e também levava as ordens da liderança de Roma para o povo judeu. Esta era uma forma de exercer, digamos assim, um domínio pacífico sobre o seu povo. Só que os judeus tinham nas escrituras que veio da parte de Deus através dos seus profetas que tinham intimidade com ele, que viria o Messias para libertar o mundo. E eles esperavam esse Messias, esperavam por interesse e não por causa do coração. E quando Jesus veio ao mundo e se revelou ao mundo e viveu tudo que ele viveu, muitos judeus não criam por quê? Porque eles esperavam um rei que viria e eles achavam que viria com um grande exército, que viria com poder bélico, que viria com capacidade de calar a Roma. Quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, veio ao mundo para salvar todo mundo, mostrando que o principal problema do mundo estava dentro das pessoas. Jesus veio estabelecer dentro das pessoas uma paz que eles não conseguiam encontrar. Assim como Adão, que tinha tudo, não conseguiu encontrar paz e tentou na ganância conquistar mais, nós hoje ainda vivemos assim. Os nossos principais problemas acontecem dentro de nós por causa dos desejos que nós temos dentro de nós. Como assim, pastor? Eu não tenho desejo de nada, por que eu tenho problemas dentro de mim? Talvez você deseje que pessoas sejam diferentes do que elas são. E por causa desse desejo que você tem que alguém seja diferente, você sofre. Então Jesus veio para nos ensinar que a liberdade verdadeira de um homem acontece dentro dele, quando ele entende que Deus é suficiente para eles. E Jesus, de uma forma muito simples, passou pela terra provando isso. Provando que ele não precisava guerrear fisicamente, mas ele precisava guerrear contra o interior dele. Você conhece a história? Assim que Jesus se revelou ao mundo, ele foi até o Rio Jordão, onde estava João Batista, aquele que preparou o caminho para ele, e ele está lá batizando. E quando João viu Jesus, chamou Jesus e falou: Jesus, eu não posso te batizar, porque tu é a promessa. Como é que eu vou te batizar? Ele: convém que eu faça tudo isso, que eu seja exatamente como eles, que eu cumpra todas as regras, para que tudo se consolide. E você sabe da história, quando João desce de Jesus e quando ele sobe, naquele momento vem uma pomba de forma corpórea, significando o Espírito Santo, uma voz do céu, ou seja, a presença de Deus falando: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e Jesus pingando a água do batismo, que era a apresentação pública do cristianismo ao mundo. Então, naquele momento, se você não reparou, está Pai, Filho e Espírito Santo, divididos, mas por um mesmo propósito na terra. E nesse momento que Jesus passou pelo batismo, declarando agora a sua vida cristã, ele foi levado ao deserto e lá ficou 40 dias e 40 noites. Você conhece a história. Passados 40 dias e 40 noites, ele passou por todas as crises e todas as dificuldades que um homem pode ter internamente. Inclusive, a proposta de uma desistência, porque ele era 100% homem. Mas ele não desistiu, porque ele tinha que vencer essas coisas para nos ensinar a vencer. Então, a proposta do Messias vir ao mundo era para que nós fôssemos libertos de nós mesmos, porque somos nós que causamos as guerras. Somos nós que causamos os problemas. É a nossa ganância que tem que ser dominada. E Cristo veio nos ensinar, dizendo que eu sou rei sobre todas as coisas, mas não vou usar o meu poder para exercer governo sobre vocês. Eu, pelo contrário, eu vou ensinar o que é ser livre de verdade. E essa era a proposta do Messias vir na Terra, nos libertar de quem nós somos. Mas o povo cria num Deus errado.
Eles criam que viria um grande exército que favoreceria eles e tiraria eles do domínio de Roma. E por isso muitos judeus não creem. Mas tu não respondeu, pastor, por que que Jesus nasceu no meio dos judeus? É porque o judeu, ele se parecia, ou pelo menos por mais que fosse um povo numeroso, era um povo que por conhecer Deus se tornava um povo frágil, porque conhecia os princípios e valores de Deus. E eles eram um povo de facilmente ser dominados, de fácil domínio sobre eles. Então, Deus escolheu do povo mais vulnerável daquela época para poder quebrar todas as outras etnias e todas as outras formas étnicas de domínio sobre o mundo. Ou seja, eu não vou pegar de um povo que tem origem guerreira, eu vou pegar de um povo que tem origem de mansidão, de origem frágil, para mostrar que o principal e a principal força de um homem está no seu espírito. E Jesus veio nos ensinar a vencer a batalha que acontece dentro de nós no espírito. Em João 4, versículo 23, a Bíblia fala o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus veio trazer uma proposta para o mundo de que este mundo físico e carnal é passageiro, mas o que realmente vale é eterno e espiritual. E Jesus vem apresentar, então, a vida espiritual, a vida no espírito. Esta passagem de João 4 fala que é chegada a hora e ela vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, tem a ver com que nós estarmos com Deus por quem Deus é e não pelo que ele pode nos dar. Aqui os judeus estão esperando de Deus a saída da escravidão, digamos assim. E aqui Cristo está apresentando: estejam com Deus pelo que ele é. Porque quando tudo isso acabar na terra, vocês estarão eternamente na glória junto com ele. Mas para estar eternamente na glória com ele, adorem ele hoje na terra, em espírito. Não adorem pelo que ele pode dar para vocês, mas adorem em espírito. Reconheçam em espírito, porque Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a tua verdade tem que ser: Deus, tu é Deus independente de qualquer coisa que eu esteja passando na terra. É isso que Jesus veio propor para o mundo. O mundo estava com um monte de problema, porque tentava resolver tudo na força do braço, conquistar na força do braço, ter coisas para ser saciado. E Cristo diz: cara, vocês não precisam ter coisas, nem conquistar coisas materiais. Vocês precisam ser. Ser o quê, pastor? Ser filho. Vocês precisam ser filhos. Jesus vem e apresenta uma nova forma de ver o mundo, a forma espiritual diante de um mundo decadente. E agora eu quero entrar num assunto bem importante, eu vou ter que dar uma lida aqui para mim poder dominar esse assunto. O homem, ele foi criado lá carne, né? Foi posto dentro dele um espírito e a alma, né? Então, o homem, ele se torna um ser tricotômico, ou seja, dividido em três: corpo, alma e espírito. Nosso corpo, que pede pelos alimentos físicos, também pede reconhecimentos físicos, ou seja, aquilo que é visível. Isso é um grande mal do homem. Esse era o grande mal da humanidade. Adão queria ser mais do que Deus disse que ele era, e por isso tomou a escolha de ir atrás da sua esposa e comer do fruto. Nosso espírito necessita do alimento espiritual, ou seja, relacionamento com Deus. Já falei sobre isso. A falta de temor e relacionamento com Deus enfraquece o nosso espírito, dando assim a oportunidade à nossa carne de vencer a batalha pelos registros da nossa alma. Nossa alma é a memória do nosso ser. A nossa alma é aquilo que será salvo. A nossa alma é aquilo que vai se mover na vida eterna. A nossa alma é aquilo que vai chegar diante de Deus. A nossa alma é a nossa identidade, a nossa digital espiritual. Agora, o espírito que está em nós, ele vem para trazer informações e experiências na nossa alma. E a nossa carne deseja as coisas materiais e terrenas. Então, há um atrito nesse ser dividido em três, entre a alma, não, entre o espírito e a carne. E no meio fica a alma. Quanto mais você dá experiências para a sua carne, ele vai sendo registrado na alma. E o que a sua alma vai querer? Mais experiências prazerosas que a carne dá. Agora,
Quando você tem uma experiência no espírito, ela também registra na sua alma. E é isso que faz você se manter firme com Deus. As experiências que você tem no espírito. Porque quando você busca Deus, você não busca na sua carne. Você fecha os teus olhos, você eleva os teus pensamentos e você vai em busca por fé e espiritualmente da face de Deus. Por fé. Por fé você acredita e declara que Ele está lá, está te ouvindo e vai em busca dele. É aí que acontece a ligação e o fortalecimento do teu espírito, porque toda vez que você vai diante de Deus e se relaciona com Ele, teu espírito é fortalecido. E é aí que você vê um Jesus reto, íntegro, que não errou, porque vivia uma vida espiritual levada a sério. Então, o discipulado hoje está te ensinando na história da igreja que Cristo veio nos ensinar a forma de caminharmos no espírito na terra, nos mover em espírito, para assim termos a nossa vida fortalecida, caminhando em direção a uma promessa que Deus nos faz, dizendo que nos aguarda na eternidade. E Cristo foi primeiro desse lugar, ele veio deste lugar, nos ensinou como é que faz para irmos para este lugar. E ele está dizendo que a forma de nós irmos para este lugar é dividindo aquilo que ele nos ensinou e ensinando os nossos irmãos a viverem esta vida no espírito. Jesus então está convencendo todo mundo de que aquela batalha que todo mundo vive na vida, ela é vencida no nosso interior com um relacionamento com Deus e no fortalecimento da nossa vida espiritual. Jesus apresenta essa proposta ao mundo, você viu junto comigo, e ele, quando apresenta isso para o povo judeu, esse povo judeu, ele no início muitos não aceitam, mas após ouvir as palavras do mestre, começam a ser convencidos sobre isso e começam a experimentar esta vida no Espírito. O povo começa a se religar com Deus, começa a se aproximar de Deus, começa a se inclinar para Deus. Aí você conhece a história, já passamos pela introdução ao discipulado, Jesus é levado aos céus e deixa uma ordem para os homens espalharem esta mensagem ao mundo. E o primeiro livro que relata esse espalhado evangelho é o livro de Atos dos Apóstolos. E a primeira coisa que eu vejo em Atos 1 é a obediência que foi ensinada por Cristo sendo vivida agora pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Pastor, dá um feedback sobre apóstolo e discípulo. Bom, discípulo é aquele que segue fielmente os passos do seu mestre, e o apóstolo é aquele que é enviado por Deus para estabelecer o novo de Deus. Pastor, então quer dizer que eu sou um discípulo e sou um apóstolo? Não. Tu é discípulo quando tu decide seguir Jesus. Agora, apóstolo é quando você é chamado por Deus e enviado para estabelecer o novo de Deus. Bom, Jesus agora tinha deixado a herança na terra, que era a mensagem para ser espalhada ao mundo, e o povo está em obediência em um lugar que Jesus mandou eles estar. E ele mandou eles estarem lá para quê? Para até que do alto fossem revestidos de poder. Você conhece a história do Pentecostes, o dia que o Espírito Santo de Deus foi derramado na terra. E Jesus disse que quando isso acontecesse, eles fariam coisas tão grandes como ele fez e até maiores que ele fez. Por quê? Porque agora eles estão vivendo uma nova vida, uma vida no Espírito e uma vida principalmente ensinada por Jesus, que é uma vida de obediência. Mas muitos discípulos ainda não estão convencidos do que está acontecendo. E acontece ali o ato de Pentecostes. Aqueles que acreditaram estavam reunidos, estavam obedientes dentro daquele lugar, já tinha acontecido um grande rebuliço, porque de alguma forma Jesus acabou enfraquecendo a cultura judaica da época. E os judeus, líderes religiosos da época, se encarnaram em Jesus, por quê? Porque eles exerciam poder sobre o povo e garantiam a paz e o financiamento do povo judeu com seu trabalho, com seus tributos, para manter o domínio de Roma sobre o povo judeu. Então, vamos tentar ver por que a treta de Jesus com os judeus. É porque eles esperavam um rei que viria com o exército para libertar eles, mas estavam com seus corações endurecidos e frios, e Jesus traz uma proposta de espiritualidade, não de carnalidade. Logo, eles não aceitam aquilo, eles não querem aquilo, porque se eles optarem por aquilo, eles acabam perdendo as regalias e o poder que o título religioso dele dava para eles. Então, eles perseguem Jesus e por isso matam Jesus. Mas o povo fica ali reunido ali naquele lugar em obediência a Deus, porque Jesus falou que depois que tudo isso acontecesse, seria derramado o Espírito Santo e eles iriam agora dar continuidade naquilo que eles foram ensinados, mas empoderados do Espírito Santo. E aquilo que Jesus viveu enfraqueceu os judeus, por quê?
Por causa que quando os romanos olhavam para as amotinações e os tumultos que era gerado por causa de Jesus, por causa dos ensinamentos, ele via que o povo judeu perdia, os líderes judeus perdiam o poder sobre aquele povo. E eles temiam que Jesus acabasse gerando uma rebelião. Então, a liderança romana cobrava dos judeus e os judeus instigavam o povo a crucificar Jesus. Mas aqueles que ouviam o evangelho sentiam queimar no seu coração e experimentavam e mudavam. Isso fez com que esses que mudaram esperassem pela promessa do derramamento do Espírito Santo. E eles, por esperar, o Espírito foi derramado. Assim que foi derramado, aquela multidão fez um grande barulho dentro daquele lugar, aproximadamente 120 pessoas no Pentecostes. As pessoas que estavam na região por causa de uma festa naquela época ouviram o barulho, foram até a região onde estavam os discípulos. E quando chegaram lá, esses que eram contrários, talvez até aquilo que Cristo tinha pregado, contrários à doutrina que Cristo tinha apresentado por causa de uma religiosidade, pararam para ouvir o que os discípulos iam dizer. E quando os discípulos saíram, saíram falando das maravilhas de Deus na língua do povo que também estava ali, que era estrangeiro. Ou seja, isso foi um ato sobrenatural. Seria o mesmo que eu, que não sei falar inglês, começar a transmitir agora aqui em inglês e você receber a mensagem do céu numa língua que é a sua, mas não é a minha, mas Deus me capacitou de forma sobrenatural por causa do Espírito que desceu sobre mim e agora você está recebendo. Então, Jesus fez um grande barulho e fez muitos discípulos, mas o fato da obediência dos discípulos de receberem o Espírito e o poder das línguas de fogo para comunicar com o povo, selou ali algo tremendamente sobrenatural, porque não se tratava mais de um Jesus, mas de 120 homens que foram revestidos de poder, fazendo assim que esses 120 homens multiplicassem a fé daquelas pessoas de dizer, ei, cara, tudo bem de a gente não acreditar em Jesus e achar que Jesus não era, mas agora 120 homens apresentando algo sobrenatural não tem como. E por causa disso, uma multidão se converteu ao evangelho, porque Pedro, as pessoas começaram a julgar, os líderes religiosos começaram a dizer, ih, eles já estão bêbados dessa hora, e Pedro fala, não estamos bêbados não. As escrituras anunciavam que viria o Messias, e ele veio, ele era Jesus, e falou que seria derramado sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus, e ele foi derramado. Jesus foi o primeiro de muitos irmãos, e hoje nós estamos aqui para dizer a todos vocês, povo judeu, que a salvação vem ao mundo, o nome dela é Jesus, e essa salvação não se trata de um império que vem nos libertar do poder romano, mas de algo que vem nos libertar de quem nós somos. E isso é poderoso demais. Porque aquela multidão vai embora crendo nas maravilhas de Deus, porque viu o sobrenatural e recebeu uma informação que embasava o sobrenatural. Foi escrito isso antes, foi escrito isso pelos profetas que antecederam para viver agora. E as pessoas saírem dali dizendo: ei, não tem como ser uma coincidência, isso só pode ser uma verdade absoluta. E assim o evangelho foi espalhado naquele momento para aquelas pessoas. Diz que Pedro foi levantado e pegou para uma multidão de 3.000 pessoas. Pedro, esse que era indouto. Pedro, esse que não tinha conhecimento teológico, que não era um mestre da lei religioso, que teria a oportunidade de pregar das coisas de Deus, mas ele tinha propriedade, porque Jesus o empoderou ele com o ensinamento de um discipulado, e agora ele está empoderado do Espírito de Deus por causa da obediência. Então a igreja agora começa a se mover a partir de Atos, por causa dos homens que decidiram seguir Jesus, se posicionar em obediência, vivendo integralmente aquilo que Jesus os discipulou para viver, e por causa de um Espírito que foi derramado sobre eles por causa desta obediência. Só que nós temos um problema aqui, que é que, por mais que Jesus andou com o povo e deixou claro que ele veio para espalhar a mensagem de Deus ao mundo e mostrar o Pai para todo mundo, os judeus tinham uma coisa, que a mensagem era somente para eles. Eu falei um pouquinho antes ali para quem foi pregada a mensagem, e eles não queriam pregar para outras pessoas, não queriam falar para outras pessoas de outras etnias. Eles achavam que mesmo aquela libertação sendo interna, mesmo a transformação sendo interna nas pessoas, aquilo era somente para os judeus. Até que em Atos, no capítulo 10, versículo 9, a Bíblia nos diz o seguinte: Jesus e Deus convencem a Pedro, dizendo: Pedro, não é só para vocês. Não importa o que foi ensinado e foi
cravado em vocês o ensinamento de Deus durante todo esse tempo. Eu quero que você entenda que Deus tem que ser apresentado pela ótica do Filho, e eu quero que tu olhe pela minha ótica, Pedro. Porque agora Jesus não estava mais entre eles, e eles tinham as dificuldades por serem humanos, para entender algumas coisas, já que Jesus não estava ali ensinando claramente como ensinava antes. Então Pedro, ainda resistente a levar o evangelho a outras pessoas, diz que Pedro estava em um lugar e ele subiu ao alto dessa casa onde ele estava para orar. Só que em outro lugar estava um homem chamado Cornélio, centurião e líder romano da época. E este homem, por ouvir a história do evangelho, por causa da tradução do Antigo Testamento para o grego, e ele sendo romano, e recebendo esta informação, essas escrituras, os escritos sobre a história de Deus, ele temia Deus. Esse cara, Cornélio, ele temia Deus porque chegou nas mãos dele o conteúdo falando de Deus, falando toda a história, desde Adão até o momento atual. E agora já está rolando no meio do povo os dizeres de que o Messias tinha vindo ao mundo, mas o povo está tentando calar ele, porque calar ele era muito mais uma questão política do que qualquer outra coisa. Cornélio, por sua vez, por conhecer a história sobre isso, deu crédito a ela. E ele está orando ao Senhor, pedindo para Deus uma resposta. Mesmo sendo cidadão romano, italiano, ele está orando para Deus. E um anjo do Senhor aparece para ele e diz: Cornélio, olha só, manda 2 meninos até tal lugar, onde vai ter um homem chamado Pedro, que é discípulo de Jesus. E lá eu quero que tu fale com ele, que tu mande falar com ele, e mande convidar ele para vir até a tua casa, por causa que a fome e a sede que tem no teu coração, Cornélio, por Deus, vai ser saciada pela ótica de Jesus. Ou seja, Cornélio, que não era judeu, tinha fome e sede de Deus. E Deus manda ele enviar os seus mensageiros para buscar Pedro, para que Deus sacie essa fome. Quando Cornélio enviou seus mensageiros para buscar a Pedro, o próprio Deus mandou uma visão para Pedro. E Pedro, que estava em cima, no alto da casa orando, viu um lençol descer diante dele com vários tipos de animais impuros. E esses animais impuros, Pedro olha e Deus fala para ele: Pedro, mata e come. E ele fala: capaz, Senhor, eu não posso comer isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é impuro. Eu não posso fazer isso, Senhor, porque isso vai contra a minha cultura. Aí Deus fala para Pedro: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Pedro, é por uma outra ótica. É uma nova visão. Tu precisa olhar com outros olhos, Pedro. Tu precisa entender que a mensagem que eu tenho que espalhar pelo mundo é por uma outra ótica. Não espalhe a mensagem de forma religiosa. Não espalhe a mensagem da lei. Espalhe a mensagem da graça. Fala para o mundo, Pedro, que eu amo eles. E que se eles se voltarem para mim crendo em Cristo e vivendo como Cristo, eu vou receber todos eles de volta. Eu preciso que tu faça isso, Pedro. Que entenda que entre mim e o homem não tem mais barreira, porque o meu filho quebrou esta barreira, se entregando em sacrifício para que eles aprendam a viver e me agradar conforme meu filho me agradou, seguindo os passos do meu filho, através do discipulado. E quando Pedro termina de ver essa visão, os homens chegam até o lugar onde ele está e convidam ele para ir junto com ele até a casa de Cornélio. Eu quero fazer essa leitura junto com você, que é Atos 10, versículo 9, que diz o seguinte: no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. E tendo fome quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, ele caiu, e viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou impura. Pela segunda vez lhe falou a voz, ou seja, insistiu: não chameis tu comum o que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes e logo foi o objetivo recolhido ao céu. Logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo, pensando sobre isso, o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e, chamando-o, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, ou seja, não duvide, obedeça, é sobre isso. O Senhor te convida para obedecer sem duvidar, porque eu os enviei.
E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que vieste? E eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um anjo, santo anjo, que a te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ou seja, Deus queria espalhar o mundo e agora queria enviar o seu povo escolhido para espalhar o mundo, seus discípulos, né? E Jesus, por ter nascido judeu, discipulou primeiro os judeus, mas a mensagem não era só para os judeus, era para o mundo, porque a promessa era que viria dos judeus, mas para o mundo, né? E aí, o Senhor Jesus agora está enviando Pedro para pregar ao resto do mundo. Só que nós sabemos que esse processo tornaria talvez um pouco mais difícil, podia ser um pouco mais devagar, digamos assim. E para isso, Jesus precisava de ajuda. Em Atos 9, a ajuda chega. A Bíblia fala a história de Paulo, o homem que não cria em Jesus, que se inclinava para as coisas religiosas e pelas lideranças cristãs nas lideranças religiosas da época. O homem que pegou cartas para perseguir o cristianismo, perseguir os cristãos, porque não admitia que esse Deus apresentado por Jesus e esta liberdade apresentada por Jesus podia ser a liberdade proposta pelas profecias. Então, Paulo, que está perseguindo os crentes, pega uma carta e vai em direção a Damasco. E quando Paulo está indo em direção a Damasco, uma grande luz liga no seu rosto, ele cai do seu cavalo, que na Bíblia não fala se tinha cavalo ou não, mas eu acredito que tinha, e quando ele cai no chão, uma voz fala com ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? É tão difícil assim tu entender que eu sou o filho de Deus e que a minha proposta ao mundo é essa, de uma liberdade no teu interior. Paulo, por sua vez, que tinha muitos títulos, Paulo, que por sua vez tinha muitas honras na sua vida, também se sentia vazio no seu interior, como todo o resto do mundo. Como todo o resto do mundo sem Deus. Por causa da falta de comunhão. Porque a informação de Deus não é uma comunhão com Ele. Uma informação teológica não te faz íntimo de Deus, mas o seu relacionamento com Deus é que faz. E Cristo veio apresentar isso para poder saciar o seu povo. E Paulo não acreditava nesse tipo de coisa. E fez o quê? Fez Paulo cair do cavalo, levado até um lugar, ficado 3 dias em jejum. Olha só, por que jejum? Porque quando a gente jejua, a gente mortifica a nossa carne e automaticamente fortalece o nosso espírito. E durante esses 3 dias, Paulo não tinha o que recorrer, teve que recorrer a Deus. Então, nos 3 dias que ele não alimentou a sua carne e foi abatido de quem ele era, ele teve que se inclinar no seu espírito automaticamente para poder entender quem era Deus, porque uma voz no espírito falou com ele, que era o próprio Jesus. E Paulo passou 3 dias buscando nessa voz a resposta da sua vida. Essa voz falou com ele de novo, dizendo que alguém iria falar com ele. E esse alguém entrou na casa, que era Ananias, dizendo: Paulo, o Senhor me mandou até aqui para que tu recupere a tua visão. Ou seja, uma experiência sobrenatural dada a um homem que era discípulo de Jesus, que era revestido do seu espírito por causa da obediência à vida proposta por Jesus. E Paulo, quando vive essa experiência de ter a visão recobrada, ele entende então que toda a vida que ele viveu, toda a forma que ele andou, tudo aquilo que ele conquistou e tudo aquilo que ele aprendeu dentro do judaísmo, impresso por causa de um ensinamento de lei, agora não significava nada, porque ele teve uma experiência espiritual. Paulo se retira até então e passa de ser não mais um perseguidor dos cristãos, mas agora alguém que está se retirando em busca de Deus. E diz que Paulo, ele se retira para uma cidade que é, se eu não me engano, era na Arábia, uma cidade na Arábia. E lá na Arábia ele fica durante 3 anos buscando no espírito o conhecimento de Deus. Paulo sai da Arábia e vai até Jerusalém, onde fica 15 dias convivendo com os discípulos. Quem eram os discípulos? 3 anos depois disso. Pedro e Tiago. E depois desses 15 dias com Pedro e Tiago, Paulo decide voltar para sua terra natal, que era Tarso. Lá ele fica algum tempo, até que Barnabé, um dos discípulos habilitados a levar as boas novas do evangelho e levar libertação ao que era cativo no seu interior, vai ao encontro de Paulo e diz: Paulo, pelo que me disseram que tu viveu nesses 3 anos isolados, da experiência que tu teve onde Deus te chamou, eu acho que tu está apto para ir e levar esta mensagem a um povo específico. E Paulo é enviado até Antioquia, e lá nasce a igreja de Antioquia. E por que nasceu a igreja de Antioquia?
porque lá se reuniam pessoas para falar das coisas de Deus pela ótica de Jesus. E assim é a história da igreja. Homens que se reúnem para falar das coisas de Deus pela ótica de Jesus. Esta ótica de Jesus nos apresenta relacionamento com o nosso Pai, que acaba saciando a nossa alma e não fazendo que ela aceite os desejos da nossa carne. Esta carne que nos inclina para as decisões erradas e que deve ser calada por causa do nosso relacionamento de obediência com Deus, através do nosso relacionamento de pai e filho com o Senhor, de obediência ao nosso Criador e Pai. A igreja passou pela terra anunciando o relacionamento com Deus, anunciando que as coisas que faltam dentro de nós, que a nossa carne diz que é desejo, elas são saciadas com o conhecimento da nossa criação. Porque o nosso interior anseia por aquilo que há de vir. O nosso espírito está preparado para aquilo que é eterno e a nossa carne, ela quer aquilo que é momentâneo e imediato. O Senhor Jesus nos ensina, através da sua doutrina, que a nossa obediência garante uma vida perfeita na eternidade. Mas para isso, devemos olhar para o nosso Pai com a ótica que ele deve ser visto, entendendo a sua grandeza, entendendo a sua majestade e nos submetendo a todo o ensinamento que ele propõe, através de Jesus, que foi o primeiro entre muitos que passaram pela terra anunciando a vontade de Deus. Esse discipulado, a escola de discípulos da comunidade hoje, termina dizendo que a história da igreja se baseia no repassar de Cristo para nós sobre a vontade e o conhecimento de quem é Deus, para que nós venhamos retomar o nosso relacionamento de pai e de filho. A igreja se move pela terra através da reunião de homens que apresentam o Pai para que ele seja honrado. E esta honra nos garante a nossa entrada na eternidade. Muito obrigado por todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Espero que isso tenha acrescentado na sua vida e esperamos vocês para a próxima aula, que será presencial e vai ser anunciada nas nossas plataformas digitais. Valeu, Deus abençoe vocês.